Bênção, Mestre Liberi, Aranão, a todos que nos assistem. Eu queria mais uma vez agradecer ao senhor, Mestre Liberi, pela oportunidade que o senhor nos concede de, por meio das nossas redes sociais, realizarmos essa live e a oportunidade que nós temos de compartilhar um pouco da sua vivência iniciática ao longo dessas 4 décadas, né? No domingo passado, na nossa última live, nós tivemos a oportunidade de falar acerca do tema Umbanda Iniciática, né? Esclarecer algumas dúvidas que existem com relação a essa questão, né? Afinal de contas, o que vem a ser a Umbanda Iniciática, né? E principalmente, quais são as aproximações, eventuais distanciamentos entre a Umbanda Iniciática e a Umbanda Esotérica, que algumas pessoas ainda têm dúvidas com relação a essa questão, né, e se perguntavam, e o senhor teve essa oportunidade, então nós agradecemos, de poder falar da sua vivência e esclarecer, né, como que a Umbanda Iniciática surgiu, né, por dentro da Umbanda Esotérica, e ao contextualizar o surgimento da Umbanda Iniciática, falando da Umbanda Esotérica, não tem como deixar de falar do seu fundador, o Mestre Apacani, né, o Udro Wilson da Mate Silva, que o senhor teve a grata oportunidade de conhecer, de estar com ele, de com ele conviver. Em várias oportunidades, estiveram juntos em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Isso aí foi muito interessante, gostamos muito de ouvir essas experiências. Quem era o Pai Mata, para muito além das 9 obras literárias que ele deixou, do seu legado literário, quem ele era pessoalmente. E hoje, na sequência desse nosso bate-papo, nós gostaríamos de saber do senhor como é que se deu a convivência com o Mestre Arapiaga, discípulo do Mestre Apacani, né? Pois o senhor é filho, discípulo do Mestre Arapiaga, que por sua vez é discípulo do Mestre Apacani. Então é importante, dando sequência nesse nosso bate-papo, compreender melhor como é que se deu esse processo, como é que o senhor conheceu a pessoa do Mestre Arapiaga, como o senhor se tornou discípulo dele, como foi a trajetória iniciática do senhor por essas 4 décadas, né? Eu sei que é muito tempo, mas eu queria aqui aproveitar a oportunidade para que o senhor pontuasse aquilo que o senhor entende mais importante nessa longa caminhada iniciática do senhor. Obrigado, Cananti. Boa tarde a todos. Um excelente domingo, inicialmente, a todos que nos ouvem. E na esperança que esse dia, mais uma vez, possamos ter a assessoria do mundo espiritual, né, que nos dê guarida, nos dê sempre cobertura, e dê cobertura a todos que estão passando aí por dificuldades devido aí à pandemia. Sei que todos falam sobre a pandemia, orientam, tem aqueles que orientam, tem aqueles que buscam outras formas de fazer live. Eu não tenho o costume de fazer live. Achei por necessário, devido, aproveitando esse momento de recesso, porque quando a gente está trabalhando lá nas coisas do terreiro, tem aqueles que têm a oportunidade hoje de conhecer o terreirinho lá do Caboclo Sete Ondas, sabe que a gente tem bastante atividade, maiormente quanto às consultas espirituais, aos atendimentos espirituais. Como eu falei sobre as coisas da vez passada, sobre o Pai Mata, o Vô Mata, né? Sim. Com grande alegria, a gente lembra todas essas coisas. Alegria porque, primeiramente, que o mestre ensinou a gente a gostar do Mata sem antes de conhecê-lo. E depois, ao conhecê-lo, aquele gostar cresceu sobremaneira, pela pessoa dele, pelo conhecimento dele, pelas coisas que ele carreava. Basta ver toda a sua trajetória. Mas ninguém
nasce do nada. Todo mundo tem que ter um pai, né? E meu pai espiritual, o meu mestre espiritual, foi Francisco Rivas Neto, o mestre Arapiaga. Eu sei que muitas vezes delonga um certo tempo essas conversas, porque primeira forma, talvez, de eu falar, que é um pouco mais lento, e vai ser dessa maneira, porque eu não tenho a pretensão de mudar isso, porque é aquilo que sou. Sim. Né? Eu acho que as coisas têm que ser dessa maneira, aquilo que somos. Isso em 1978, eu tinha 18 anos. 18 anos. E um amigo meu, naquela época eu não frequentava terreiros, eu não desconhecia as coisas da Umbanda. Certo. E não só terreiro, como também espiritismo, kardecismo, enfim. Eu gostava de ler. Eu gostava de ler, porque eu tive algumas oportunidades de ter visto algumas coisas, e aquilo eu precisava de esclarecimento, já desde menino. E um dia especificamente, eu fui convidado por um amigo meu, chamava-se Márcio Guida. Ele era uma pessoa que tinha um problema de tetraplegia, mas ele só mexia, na verdade, ele tinha um pouco de movimento no braço e cabeça só. Mas era extremamente ativo, porque ele queria fazer de tudo. Certo. E a gente levava, eu já o conhecia desde os meus 16 anos, a gente o levava para cima e para baixo na cadeira de roda, aquela coisa tal. Uhum. E pegava o carro do pai dele, o pai dele permitia, a gente dirigia, enfim. E o Márcio falou que gostaria de ir num local no Ipiranga, onde tinha uma médium que atendia na casa dela. E eu peguei, o levei. Ipiranga, para quem é fora de São Paulo, mestre? É um bairro de São Paulo? É um bairro de São Paulo, né? É um bairro antigo de São Paulo, onde fica o Museu do Ipiranga, às margens do rio, onde supostamente foi dado o brado lá. Tá certo. E no caso levei o Márcio até lá, era uma casa, e nessa casa entrei, fiquei na sala junto com os parentes da médium, enquanto que a médium ficava num quarto específico, e ela incorporava uma menininha. Trabalhava com a criança. Com uma criança, mas era uma menininha. E se você me perguntar o nome agora, eu não vou saber, não vou nem inventar, não vou saber e não vou inventar nada. São muitos anos. Eu entrei com o Márcio, sentei do lado dele, no chão, porque ela ficava sentada no chão, e ela consultou o Márcio, falou uma série de coisas para ele, e de repente ela virou para mim e falou: esse tio, não vou falar com ele. Ele tem que ir no terreiro. Como tem que ir no terreiro, complicou, porque eu não conhecia terreiro nenhum. Não tinha essa. E eles falaram: não, a pessoa que ajudava
a médium lá, né, cambonando lá, falou, não, eu tenho endereço, eu te passo. E naquele dia ela me passou o endereço, que ficava ali na Agostinho Gomes, também no Ipiranga, na rua Agostinho Gomes. E eu fui. Terreirinha no terreirinho, fundo de quintal. Como era costume, as coisas da Umbanda, coisa assim, era sempre no fundo do quintal, né? Tinha aquele terreirinho, as pessoas eram atendidas lá, a casa da pessoa ficava na frente. Naquele dia especificamente foi, parece que é tudo uma coincidência, né? Incrível. Eu entrei com o Márcio, ele cadeira de rodas, o espaço era pequeno. Eu peguei e me sentei no tanque de lavar roupa e encostei a cadeira do Márcio ali, aguardando chamar a nossa. Certo. Naquele momento, estou eu lá, de repente sai um moço vestindo uma jaqueta tipo... Antigamente a gente chamava de safari, porque era aquela jaqueta que tem bolso aqui, bolso do... Era na época, para quem é da minha época, isso lá em 1978, vai saber o que eu estou falando. E essa pessoa saiu, um homem grande, saiu e falou assim, estava caindo um pouco de chuva no quintal, e falou, peraí, deixa eu tomar um pouco de chuva de Xangô. Falou para a pessoa que estava com ele. E aquilo, eu fiquei olhando para a pessoa, porque ele saiu, ficou lá tomando chuva. Eu falei, até aí, não entendo nada. Chamou atenção do senhor. Eu sabia que era como se fosse um consulente que estava com outra pessoa. Depois, vinha conhecer essa pessoa, e essa pessoa era o Pai Rivas. Naquele dia ele tinha ido com o Ézio, que era um participante da casa, ele foi lá visitar, porque naquele local frequentava primos dele, frequentava a Madalena, que era irmã, se não me engano, do seu Domingo, que é o pai do mestre, do Pai Rivas, do mestre Arapiaga, frequentava junto com ele, junto com essa senhora, frequentava o seu João, que o mestre já falou em alguns livros, que usava sempre um cravo vermelho, e que foi numa consulta que o Pai Mata deu a ele na primeira vez. O Pai Mata falou desse seu João, com o cravo vermelho. E, bom, até aí tudo certo. Vamos voltar aqui ao atendimento. Eu fiquei aguardando, não sabia com quem eu deveria falar. Aquela não era gira de caboclo, mas me chamava a atenção um senhor que ficava de joelhos. Eu não sei se eu falei isso na live... Não falei isso na live anterior. Você não falou, não contou, não. Tinha um senhor que ficava de joelhos e ele usava um chapéu, como se fosse um boiadeiro. Boiadeiro, mas boiadeiro não nordestino. Boiadeiro, com aquele chapéu de... Sim. Né? E me puseram para falar com ele chamava Chico Preto. Chico Preto. Chico Preto. Então não era um caboclo, obviamente. Chico Preto tá mais para, né? Ou é um boiadeiro ou é um preto velho, né? E ele foi falar comigo e me contou um sonho que eu tinha tido há uma semana antes. Eu sonhei com uma pessoa de bigode, careca, tal, que eu vi no sonho. Enfim, eu achei que eu estava acordado, eu tinha entrado no quarto, que fosse ladrão, enfim, foi tudo. Mas essa história eu não vou contar porque nós vamos nos alongar demais. O importante é que ele pegou e falou o sonho e virou para mim e falou assim: você tem caboclo, você precisa trabalhar, você tem um caboclo da água. Assim ele falou para mim. Eu já tinha ouvido aquilo quando eu tinha
15 anos com uma pessoa que foi em casa, que eu acho que eu citei isso numa das lives, que falou que eu tinha um caboclo da água. Eu falei, não é possível. E para mim, falar de caboclo da água, eu, sinceramente, como eu era um neófito, um pré-neófito, vamos dizer assim, Naquela ocasião, né, não entendi o que é. entendi Caboclo o que da água, significava aquilo. não entendi, não tinha esse entendimento. Certo. Muito tímido, porque eu vim do interior, tinha aquela timidez interiorana. E ele falou aquilo. Tudo bem, nos convidou a trabalhar naquele terreiro. E o Márcio, que era muito, né? O Márcio gostava do agito, não, vamos sim e tal. E eu comecei a levar o Márcio lá até um determinado momento, até o momento que ele se cansava, aí largava, porque ele ia lá, obviamente, como assistência, né? Sim. Mas eu dei continuidade, fiquei 6 meses nesse lugar, até um dia de uma gira de Preto Velho. Eu tenho que buscar tudo isso para contar exatamente onde eu preciso chegar. Desculpem os amigos. Esse Preto Velho, chamado Pai Antônio, me chamou, isso é quase terminando o rito, ele pegou e falou assim, eu vou fazer uma coisa aqui, ver se você conhece. E traçou um desenho no chão. Aí ele falou assim para mim, você sabe o que é isso? Eu falei, não. Ele falou, olha no Congá, existe alguma coisa lá no Congá que se pareça com essas coisas? Eu falei, não, porque lá só tinha imagens, aquela era uma banda que colocava as imagens, né, ou de caboclos, de caboclas, de santos católicos, enfim. As pessoas chamam de umbanda popular, né? Isso. Que hoje nós chamamos de umbanda, pura e simplesmente, né? Sim. Ele falou para mim assim, você não é desse lugar, você é deste lugar que traça essas coisas aqui. Aí que minha cabeça piorou, né? Porque eu já não sabia, eu não conhecia nada, e ele estava falando que eu não era nem dali, e daquele local. Eu falei, mas eu não sei onde eu vou achar esse lugar. Ele falou, você fale com o meu cavalo. O Preto Velho falou. Certo. Falou, no final da gira, fale com o meu cavalo. No final da gira, eu fui falar com ele, que recebia Pai Antônio, ele chamava-se Antônio também. Que coincidência. Coincidentemente. Mesmo nome ele falou, quem traça essas coisas é na casa, é no terreiro do meu primo. O nome dele é Francisco. Francisco Rivas, ele falou. Esse rapaz chamava Antônio Rivas. Certo. Eu falei, é que o seu Preto Velho falou para mim que eu deveria ir lá, porque ele falou que essa casa... Eu falei, não, eu te levo lá. E um dia, ele entrou em contato com o meu pai, o mestre, né? E ele falou, leve na quarta-feira, porque nas quartas-feiras, na Lord Cochrane, era aula. E me levou nessa quarta-feira. Chegando lá na quarta-feira, o mestre estava dando aula, eu sentei no banquinho lá, né, e fiquei ouvindo. Mas eram assuntos, para mim, totalmente novos e que eu não tinha ideia nenhuma sobre aquelas coisas. E, no final, ele pegou, foi falar com o Antônio. Como a gente chegou, já estava dando aula, não deu tempo dele parar para cumprimentar. Ele veio, cumprimentou a mim também e tal. Falou, o Antônio me apresentou, explicou as coisas para ele e falou, aguarda um pouco que nós conversamos.
Para quem conhece o mestre, aguardar um pouco, aguardar bastante. E ele atendeu esse, aquele, pá, tá, aquela coisa toda. Aí, no final, ele falou: o que vocês acham da gente comer uma pizza? Vamos comer uma pizza? Tal, mas esse horário, será que tem pizza aberta? Eu acho que o Pedrinho ainda está aberto. Pizzaria do Pedrinho, que tem ali na... que tinha ali na... Não, ainda tem, né? Mas não tem o nome Pizzaria do Pedrinho. Ali na Silva Bueno. Isso aí já era de madrugada. Isso já era uma meia-noite e meia, quase uma hora da manhã. Ele pegou e chegou e falou, vamos lá nessa pizzaria, tudo bem. O caminho do terreiro, que ficava no fundo da casa do pai do mestre, o seu Domingo, era um galpão e tal, né? Tinha um corredor escuro, assim, saía na garagem e depois saía na rua. E o mestre foi indo comigo, no corredor meio escuro, de repente ele parou e falou assim: você perdeu um irmão em acidente de automóvel? Eu falei: perdi sim. Foi no final do ano de 72. Eu perdi meu irmão mais velho, 26 anos, num acidente de automóvel. Ele falou, ele era da sua cor, assim, mas acho que ele era mais moreno, e tinha o rosto mais fino. Eu falei, exatamente. Tá bom, ele falou. E seguiu. E seguiu pelo corredor. Quando chegou perto do portão, ele virou para mim e falou assim, você tem o Caboclo Sete Cachoeiras. Aí que eu fui entender o Caboclo das Águas. Das Águas. Isso. Você tem o Caboclo Sete Cachoeiras. Do nada. Do nada. Saímos lá fora, o Antônio falou, o Francisco, porque naquela época ele era primo, tratava dessa maneira, né? Não existia o hábito ainda de se referir às pessoas pelo seu nome iniciático. Não, né? Não. Eles me chamavam de Olavo, e, apesar que eu chamava o mestre de mestre mesmo, né? Porque eu não tinha liberdade, não tinha o Antônio era primo dele, né? Era família, dele, né? Não era filho de santo, enfim. Mas eu conheci o mestre como mestre, ponto. Então, como sinal de respeito, de apreço, de deferência, sempre se dirigia a ele como mestre. Eu chamava ele de meu pai, e muitas vezes eu chamava ele de ô meu velho, isso com o tempo, né? Ô meu velho. Porque ele era meu velho no sentido... Ele era meu velho, ele era um... né? Bom, é um ancião. Fomos comer a pizza, conversamos muitas coisas, aquilo se alongou. Depois da pizza, fomos para o carro, ficamos na porta da casa dele, até amanhecer o dia, e eu vi aquele homem falar cada coisa que me deixava maravilhado, e ao mesmo tempo falava como eu não sei nada. Mas eu era um menino. Eu queria era ouvir mesmo. Não adiantava eu querer inventar nada. Eu quero ouvir. Conheci o mestre assim. E ele me falou o seguinte, você vai ter que ir na gira, que precisa ser cortado algumas coisas e você tem que falar com a entidade. Eu falei, tá bom. Se não me engano, as giras aconteciam às sextas-feiras. Agora minha memória falha se era sexta ou sábado, mas eu sei que tinha aula e na sexta-feira tinha o rito. Para quem não sabe o que é gira, né? Porque tem gente nos assistindo não sabe o que é gira. O rito acontecia aos sábados ou às sextas-feiras. E lá estive. Quando lá cheguei, sentei no canto lá, aguardei as giras, veio o caboclo Cobra Coral, no mestre, um caboclo portentoso,
um caboclo que vinha subiando, feito um passarinho. Parecia que quando ele baixava, a mata baixava junto. O poder da mata vinha junto com A ele. mata baixava junto aquilo. O mestre sempre teve um mediunismo ímpar. Ímpar. E baixou o caboclo, ele atendeu a todos, e eu fiquei por último. Aí, a pessoa que chamava, as pessoas foi até mim, você não passou com o caboclo? Eu falei, não. Ele falou, então ele está chamando para você entrar, porque tinha assistência, ficava na cerâmica, enquanto tinha o congá era areia, né? Onde ficava a parte que os médicos ficavam, era de areia. E eu entrei. Quando eu entrei no congá, ele veio até mim, pôs a mão nas minhas costas e falou, tá doendo muito aí, né, meu filho? Assim, e tava doendo de queimar aquele lugar, né? Aí ele falou, já vai sair. E realmente, aquilo fez assim, como se ele tirasse com a mão, passou aquela dor. Ele me aproximou, falou do meu irmão, contou as coisas que aconteceram, as mudanças na vida, que devido à morte dele, aconteceram na minha família, que eu sou o 7º filho de 10 irmãos. E todos muito ligados, enfim, uma série de coisas. E ele falou para mim, eu vou precisar cortar algumas coisas. Pegou uma tábua, riscou uma pemba, um sinal, pegou um ponteiro, cruzou minhas costas, cruzou minha cabeça, enfim. Falei, eu preciso cortar algumas coisas suas, e assim eu fiz. E jogou os ponteiros na tábua, liberou o que tinha que liberar, e eu, ajoelhado, naquele momento, ele pegou, naquele momento, ele tirou as guias que estavam na cruz assim, pôs na minha mão e falou, você é um filho que está retornando. E pôs na minha mão. E naquele dia, no primeiro dia que eu falei com o caboclo, e eu não tenho, isso eu já contei N vezes já, ele deu o meu nome, Igberi, que também eu não entendia, falou, esse é seu nome iniciático, esse é seu nome. E me ligou naquele dia mesmo. Mestre, então, para entender, na primeira oportunidade que o senhor teve de participar de um rito no templo, dirigido pelo mestre Arapiaga, ele deu meu nome. Durante o rito, ele, incorporado do caboclo, cobra coral, ao final, ao término do rito, com toda a assistência já tinha passado pelas entidades, ele chamou o senhor, e aí ele se aproximou do santuário, ele apanhou a guia cabalística, retirou da cruz. Era guia cabalística, ele tinha outras guias lá também, né, que eu não me lembro agora de. Então, retirou da cruz iniciática do mestre Arapiaga, se aproximou do senhor, disse que o senhor era um filho que retornava, estava retornando, e naquele momento deu o nome iniciático do senhor e fez a sua ligação com a Sagrada Corrente Astral de Umbanda. Naquele momento. Tá certo, mestre. Eu saí, depois disso, eu saí de lá, eu não sabia o que fazer, né, porque o Antônio naquele dia foi também. O Antônio Rivas, primo do mestre Arapiaga. Aí eu conversei muito com o Antônio, eu falei, Antônio, agora que eu tô perdido, porque se eu já não sabia o que fazer, agora, não conhecia ninguém lá, primeiramente. E ele, em conversa com o Antônio naquele dia, antes que eu me esqueça, ele convidou o Antônio também para fazer parte lá das coisas. E assim foi. Eu comecei a frequentar a ordem, isso foi já em 79.
78, eu entrei naquele terreirinho. Fiquei 6 meses. Sei. Saí de lá, aí já era 79, né? Porque foi na segundo semestre, né? E deu aquela... O E senhor saiu de eu lá comecei encaminhado pelo pai Antônio, pelo pai direto já, Antônio, e com o Antônio, e com o para Antônio falar com o Rivas, mestre. E eu fui para lá falar com esse cara. e tive esse contato com ele. E assim, foi dessa maneira que eu entrei na ordem. Junto comigo, naquele dia, nesse dia que ele fez essa ligação, eu falei, tem o Antônio, foi junto comigo. Foram mais 2 irmãs minhas, Beatriz e Maria do Carmo. Com o tempo, o mestre, ou caboclo, não me lembro agora, deu o nome da Maria do Carmo era Ianarie, nome iniciático. E o nome da Beatriz era Ciaobá. Ou seja, também fizeram parte, naquele momento da ordem, nas coisas. Esse foi o primeiro instante. Mas eu vou... Se eu contar a história toda, nós vamos ficar aqui 40 anos para falar tudo, né? Então, eu vou pular um pouco. Com o tempo, eu passei a frequentar a ordem. Naquele mesmo dia que o mestre ele me deu o meu nome, ele falou, você venha na semana seguinte, que eu vou lhe passar um talismã que ele fazia com era uma figa de osso e 2 pedras de ágata. E ele colocava com o pirógrafo, ele fazia os sinais ali, né? Interessante. E, era um talismã inicial, né? Era um recurso inicial para as pessoas não ficarem desprotegidas. E naquele dia ele me deu uma toalha também. Me deu a toalha, mas não, foi a minha primeira toalha. Com o tempo veio a toalha iniciática, mas foi a minha primeira toalha que ele deu com o sinal, meu sinal do meu orixá no centro, e de um lado Preto Velho, Pai Moçambique, e do outro lado do caboclo 7 Cachoeiras, que até então eu não incorporava os seus 7 ondas. Quem veio primeiro me trazer essas coisas foi as coisas dos seus 7 Cachoeiras. Sim. Que é o caboclo, na verdade, responsável pelas minhas coisas, né? Os seus 7 ondas, depois que se apresentou, né? E que começou a trabalhar comigo. Mas eu vou pular um pouco o tempo. Vou procurar andar um pouco com esse tempo. Nesse período, eu comecei a atender com o caboclo 7 Cachoeiras. Exatamente de 6 a 8 meses que eu tinha entrado, eu já estava na gira de atendimento. E porque eu acho que quem deve muito, precisa correr muito, precisa correr mais. Então, eu punha isso na minha cabeça. Eu acho que eu devo, que eu tenho que produzir rápido, porque senão não vai dar tempo de eu, né? E eu comecei a trabalhar mediunicamente com o caboclo 7 Cachoeira, inicialmente. E nesse tempo, chegou um dia que o caboclo Coba Coral falou que deveríamos fazer um rito no domingo, que o caboclo Urubatão da Guia ia chegar e ia falar com cada um. Até então, eu nunca tinha visto o caboclo Urubatão, o seu Urubatão da Guia. Naquele domingo, ele baixou às 9 horas da manhã. Interessante, né? Caboclo Urubatão da 9 Guia, horas, que é da linha de Oxalá, representa Oxalá, baixou no dia de Oxalá, domingo, no horário de Oxalá, 9 horas. E no horário dele, né? No horário dele. Que coisa. Ele baixou, atendeu a cada um dos filhos,
E quando ele chegou em mim, falou para mim, ele falou uma série de outras coisas, pertinentes às minhas coisas, Questões pessoais. e falou assim, a partir de hoje, quem vai trabalhar com você é um caboclo de Ogum. Porque o seu Sete Cachoeiras, ele não pode vir costumeiramente, vamos dizer assim. E vai ter que vir esse caboclo. São 7 cachoeiras, mestre. As pessoas, para quem não sabe, é um caboclo da faixa de Xangô. Exatamente. Xangô, 7 cachoeiras. Então o senhor Ubatão da Guia anunciou para o senhor, a partir daquele momento, uma outra entidade entraria dentro da sua faixa, minha faixa, isso. Faixa vibratória, né, e passaria a trabalhar mediunicamente com o senhor, que não era de Xangô, era da linha de Ogum, e se apresentava pelo nome de Ogum Sete Ondas. Isso. É isso. Certo. E aquele caboclo incorporei em mim naquele dia. E nunca mais deixou de vir. Até hoje. Já se passaram, nessa história, 40 e tantos anos e lógico que veio o seu Sete Cachoeiras em momentos específicos da minha caminhada, mas ele... Bom, voltando à questão do mestre. Mestre Arapiaga, para aqueles que os conheceram, ele era uma fonte viva de saber da tradição. Para os que tiveram contato com ele, a facilidade dele adentrar determinados assuntos, determinados heróis, a facilidade que ele tinha em trazer do mundo espiritual coisas novas ou coisas que tinham que serem reavivadas, era singular. Eu tive a oportunidade, nessa caminhada com ele, eu comecei a ter mais contato com ele a partir de 88, né? Mais contato que eu falo assim, porque até então eu entrei, e obviamente aqueles que adentram sempre têm mais dificuldade em ter contato com o mestre, né? Mas sim, como o mestre sempre teve um carinho, né? E ele, em um determinado instante, ele gostava de me chamar para caminhar, íamos caminhar no Parque da Aclimação, chamava para caminhar e ia falando, né? Falando, ensinando, era aquelas coisas do ensinamento daqueles mestres que andam, né? Sim. E uma das coisas que ele me convidou, isso em 82, 81, 82, ele atendia as pessoas através do oráculo. O oráculo aquele trazido pelo Pai Mata, o Pai Mata chama oráculo de Ifá. Apesar que o pessoal tem a controvérsia de falar, eu já chego lá, a controvérsia de falar, não, Ifá é aquele que você risca os traços, o Opon, no Opon de Fá, tá? Sim. Mas... Você se refere ao Opelê Ifá? Não, Opelê é a corrente. Opelê Rosário. É aquela corrente que vai 8 dendês de um lado, 8 dendês do outro. Conforme a caída, é a mesma coisa que quando ele vai tirando os caroços de dendê,
Na caída, ele vai marcando os traços para chegar nos odus lá, né? Bom, só um minutinho. Então, o mestre, ele convidou o senhor, de todos os filhos da casa, né, convidou o senhor para que pudesse estar ao lado dele nesses atendimentos que ele fazia. Então, além de atender as pessoas durante o rito, ele também atendia as pessoas se valendo desse método oracular. Sim. Certo. Só um adendo. Às vezes pode soar estranho as pessoas que nos assistem quando eu falo assim: o mestre só chamou o Senhor dentre as pessoas que existem. O mestre me chamou porque ele tinha que me chamar. Por algum motivo que ele sabia e eu não sabia. E eu nunca pensei por que se eu fui chamado em detrimento desse ou daquela pessoa. Primeiro que eu sempre... eu acho, primeiro que aquilo era de um conhecimento tamanho que eu era, na verdade, eu me sentia um guardião. Vou falar assim, com toda o respeito, eu falar assim, a guardiã no sentido assim, ó, eu vou lá, as pessoas vão estar lá, eu vou ficar lá com ele, se ele precisar de alguma coisa, eu tô lá, entendeu? Eu era um cambono, vamos dizer assim. Vamos dizer assim. Mas, naquele ir e vir, chama as pessoas, mostra alguma coisa, ensina alguma coisa. Olha, caiu aqui, essas peças aqui, ele tinha lá o tabuleiro com sinais. E ele sempre dava com a generosidade dele, sempre me dava um ensinamento que eu guardava. E assim foi durante um certo tempo. E eu tenho que chegar no Tríplice Caminho. Eu estou chegando no Tríplice Caminho. Tem muita história. Mas eu vou pular. Passou 82, 81, 82, 83, eu já falei que eu fui... Ele me fez a iniciação, eu recebi a minha cruz em 83, dia 17 de abril. 17 de abril de 83, e passou a existir, o mestre começou a fazer, lá na Shebe Matsuri, ritos que ele chamava de ritos de axé. Ele falou que ia ter, primeiro a gente ia esmiuçar as coisas africanas, do negro, para a gente entender, porque as pessoas precisavam entender, né, determinadas coisas, que nós não tínhamos contato. Eu não fui de nada, eu não fui de candomblé, eu tinha sido terreiro poucos meses, ou seja, eu sempre fui da ordem iniciática. Aprendi através dele, meu mestre, e das entidades. E ele fez aquilo, os ritos que ele chamava de axé, onde cada um tinha obviamente, o seu orixá, e ele preceituava para cada um, logicamente, não eram os preceitos que é feito no candomblé, no sentido assim, carregado de coisas, né? Eram determinados alimentos para a cabeça, determinados alimentos para o corpo. Como se faz o ritual de Oribara, mas com uma dinâmica diferente, onde tinha o horário específico. Por exemplo, eu era, na presente encarnação Ogum, eu preceituava das 3 às 6 da manhã. Eu tinha que estar lá das 3 às 6 da manhã. Na verdade, eu ficava todos os horários, porque eu ficava lá ajudando. Então, vinha das 3 às 6 Ogum, das 6 às 9 da manhã Oxóssi,
das 9 a meio-dia, Oxalá, da meio-dia às 3 era Ibede ou Iori, das 3 às 6, Xangô, das 6 às 9, Iemanjá, das 9 à meia-noite, Obaluayê ou Ionimá. E da meia-noite às 3 da manhã, Exu. Então, todos esses horários eram preceituados. Né? Então, eu tive a oportunidade de estar todos aqueles horários. E era difícil? Era. Era cansativo muitas vezes? Era. Mas era tanto conhecimento, tanta conversa, tantos aprendizados, que parecia que brotava de algum lugar uma energia que ele passava para a gente e aquilo, né? E aquilo acontecia. E falo isso com tremor, e que saudade de tudo isso, né? Daquelas conversas que não tinham fim. Sentávamos e conversávamos horas a fio, sem cansaço. Bom, passou aquele tempo, Canati, e meus amigos, e meus filhos, né, que também estão assistindo, os filhos do tempo do Caboclo Sete Ondas. Chegou um determinado momento que baixou o pai Joaquim, e ele falou que a partir daquele momento ia vir uma corrente dos vermelhos, onde iriam existir rituais que iríamos aprender dos vermelhos. Estou chegando nesse momento, isso já estava chegando, era 86, quando o pai Joaquim falou isso, que os vermelhos iam vir, ele se referia aos expoentes da antiga e portentosa raça vermelha, né, dos quais os índios brasileiros são os remanescentes. Sim. O povo vermelho que em processos ou migratórios ou reencarnatórios foram dar ênfase a várias coletividades pelo mundo. Certo. Inclusive a negra, inclusive a amarela, inclusive, enfim. Em 86, eu já contei, acho que não sei se eu contei na live anterior, não me lembro, porque às vezes eu falo com muita gente, então às vezes eu falo algumas coisas, eu preciso perguntar novamente, Guilherme. O senhor mencionou na ocasião, mestre, somente de forma muito sucinta que o grande marco divisor de água foi em 1986, quando o Caboclo Ogum Sete Espadas, né, que naquele momento não se apresentou dessa forma, incorporou no mestre Arapiaga, e aí, se valendo de três. Sim. Mas isso não foi algo muito superficial, o senhor não falou com mais detalhes, né? Como é que se deu todo esse processo. Até então, né, quando ele baixou lá e traçou os ponteiros traçou a Pemba e jogou os 3 ponteiros e falou que a partir daquele momento ele estaria trazendo a doutrina do Tríplice Caminho. Nós, na verdade, como tudo era muito inicial, nós só fomos entender todo aquele processo quando ele começou a fazer determinadas coisas com o grupo, com as pessoas do terreiro. Então, que ele começou, modificou a postura de cada um na questão de atendimento, ele começou a ensinar determinadas palavras ou sons. Falou, vocês falam aqui vou dar um exemplo assim, vocês falam aqui sobre mantras, palavras de poder, macrons, né? E obviamente que ninguém reinventa a roda. Ele utilizou de um termo já utilizado,
para exemplificar aquilo que ele ia fazer até então. Isso é importante que o senhor fale, mestre, esclareça, Então, porque muitas pessoas acabam achando que, pelo fato da Umbanda Iniciática falar das doutrinas tântrica, mântrica e yântrica, que, na verdade, estaria havendo nós estaríamos falando daqueles aspectos que são tratados por outras vertentes, como a teosofia, o martinismo, outras ordens iniciáticas da Europa Ocidental, né? Quando, na verdade, como o senhor bem colocou, o que houve, na verdade, foi só a utilização de um termo que já era conhecido, né? Mas, apesar de outras correntes terem certas abordagens, isso foi tratado de forma muito especial, né? De forma muito específica pelo caboclo, que depois se apresentou pelo nome de Caboclo Ogum Sete Espadas, né? Sim. Caboclo Sete Espadas falou que ia ensinar a todos a questão dos macrons, dos mantras, essas palavras essas que tinham o poder de movimentar energias, e essas energias poderiam fazer com que tivesse uma introspecção, e nessa introspecção pudéssemos ir buscar coisas nossas, mexer com determinados arquétipos e fazer com que a gente colocasse para fora uma série de coisas que precisávamos e nos descobrisse pouco a pouco. Além disso, desse aspecto, ele dizia que a palavra, não como hoje, tem um poder tal que, se a gente aprendesse aqueles processos, nós saberíamos dar o devido valor à palavra, porque hoje, basta ver, hoje as pessoas falam qualquer coisa sem ter o devido respeito com determinados sons, nominam determinadas coisas ou nominam pessoas, ou seja, colocam nome em pessoas, nomes esse com muitas vezes sem embasamento na questão de representar para aquela pessoa o seu destino, representar para aquela pessoa algo que lhe dê suporte, ou representar para a pessoa o que ela foi em outras situações, em outras encarnações. Então, as pessoas hoje não têm esse conhecimento. Então, ele falou que a gente ia aprender determinadas coisas e deveria iniciar com o mais simples. Lembrando que o mais simples, para aqueles que são incautos, acham que o mais simples, eles confundem simplicidade com ser simplório. E ele falava em simplicidade. Ele falou, vamos começar com a letra A. Vamos fazer o som com a letra A. Então ele pegava e falou, nós não temos 7 núcleos aqui, 7 centros de força. Então a gente ficava fazendo ou seja, a gente emitia o som A em cada um deles. Depois pegava o E, I, o A, E, I, O, U. Ou seja, as vogais. Curiosamente, sabemos que as vogais têm um poder divino para aqueles que conhecem um pouco. Elas, em um determinado instante, foram ser inseridas no hebraico, né? Você que conhece muito o hebraico, né? Para os que não sabem, o Canantier fala hebraico, fala francês, fala inglês, ele é um poliglota. E
ele começou com as vogais. E com o tempo, ele foi mostrando para nós que cada vibratória na Umbanda esotérica, que cada vibratória possuía letras. Então, por exemplo, Oxalá tinha letra T e N. T do signo de Leão, vamos dizer assim, isso no arqueômetro, né? Que você gosta tanto. Como a letra N de Sol. Então, com isso era básico, eu construí só com essas duas letras eu já construía um mantra simples, que era o Tana. E se você pegar nas coisas indianas, no sânscrito, você vê que eles juntavam uma série de coisas e ia dar aqueles mantras compridos, né? Porque eles estavam falando várias coisas. Mas se eu pegasse só isso e colocasse um elemento divino, eu vou falar isso, mas eu paro também nesse momento por aqui, nisso. Nesse aspecto. Então, sim. Nesse aspecto. Então ele pegava o Tana, pura e simplesmente eu podia fazer assim, ó. Om Tana Om. Certo? Pronto. Certo. Só nisso eu tinha um mantra. Sim. Por que colocava o Om? Porque o Om sempre foi considerado aquela letra, a coisa divina. Daí surgiu também o Aum, né? Sim. Aum, por isso que é Aumbanda, Aumbanda, Ombandão, Ombandarum, né? Sim. Então ele nos ensinou essas coisas e nós fomos percebendo essas coisas. Só que, lógico, se existia um som, e ele falava de 3 doutrinas, essa seria a doutrina do verbo, a doutrina mântrica. Mas ele falava assim, e o mestre falava também, mas o mantra é o primeiro momento só. Por quê? Porque, na verdade, os seres que vêm debaixo dessa doutrina e que estão hoje dentro das coisas... Não. Alô, está me ouvindo? Perfeitamente. Espera aí, deixa eu tocar. Estou fazendo muito gestual, eu acabei... nessa doutrina mântrica, ele chamava a doutrina do verbo ou da pureza, estava relacionada às coisas de criança, e que ele relacionou às coisas do início. Óbvio, se é criança, é início, certo? Início da vida, sim. Agora, se ele falou doutrina do verbo, é porque estes seres têm o poder de utilizar a coroa, através da coroa da palavra, que é aquele alfabeto que deu início aos primeiros sons construídos pela humanidade, e que tinham força, tinham poder, eles representavam algo que representavam coisas da natureza, ou coisas da divindade, ou coisas da divindade. Repetindo, coisas da natureza, coisas das divindades, coisas de Deus ou da divindade, ou coisas do homem. Certo. Desta maneira, esses seres de profunda elevação, porque aqueles que pensam que criança, espíritos de criança, que são infantiloides, muitas vezes,
que chegam no terreiro para fazer bagunça, jogar isso, aquilo, não sei o quê, que são infantiloides, ou seja, são seres que não têm conhecimento, se enganam. São seres que vêm falando daquela forma porque atuam no médium, em determinado plexo, que mexe com a laringe, e ao falar, falam fino mesmo. Falam daquele jeito porque eles estão, se fosse na questão do som, né? No espectro do som, está lá o infrassom ao ultrassom, certo? Sim. Ele está mais para esse aspecto do mais agudo, enquanto que Exu está no mais grave, lá embaixo. Por isso que Exu fala aquela rouquidão, né? Aquela coisa toda. Isso também é interessante esclarecer, né? Que a modulação dos efeitos do som se dá pela atuação mediúnica específica dessas entidades que, dentro do contato, atua de forma não somente, mas sobremaneira, intensamente no chakra, chamado chakra laríngeo, né? Sim. E acaba se revelando nesses aspectos. Sim. E que, apesar de se apresentarem, né, com essa roupagem fluídica de crianças, na verdade, são espíritos ancestrais, né, de muita vivência, de muita experiência, e que vêm trazer, ainda que de forma velada, esses aspectos da doutrina do amor, da doutrina do verbo, que o senhor está falando. Perfeitamente. O mantra, então, como o senhor colocou, nada mais. A doutrina mântrica não se resume no mantra em si. O mantra é um dos elementos da doutrina mântrica. Ela é o que o mestre Arapiaga chamou de unidade básica. Unidade básica. Na questão da doutrina yântrica, a doutrina yântrica que ele relacionou aos caboclos e ao movimento, num determinado instante, da mesma forma que ele fez a questão do som conosco, um aprendizado com as coisas do som, ele fez também que nós fizéssemos determinadas posturas, tivéssemos determinadas posturas, ou joelhado, enfim, com algum movimento nas mãos, e que lembrava algumas coisas até dos indianos através dos mudras, né? Sim. Por isso que, volto a falar, não adianta reinventar a roda, né? A gente tem que explicar como é que são as coisas, a profundidade desse processo. Então, ele fazia conosco, ele pegava um determinado elemento geométrico, ou uma mandala desenhada, ou um sinal mesmo, e mandava que nós focássemos aquilo e ia fazendo o seu sete espada, e pedia que fizesse determinadas posturas. Então, lá, a criança, a postura inicial de uma criança era ficar com as mãos assim, certo? Ajoelhada. O caboclo tinha a postura assim, ó. Ele punha a mão na testa e uma outra frente. O preto velho já tinha uma outra postura que ele ficava com as mãos assim, mas sentado naquela posição que a gente chama do piniquim, mas a posição de lótus que eles falam lá, né? A flor de lótus. Né? Para o budismo. Sim. E através daqueles movimentos, nós tínhamos a condição de focar, introduzir aquele objeto em nossa mente e, ao mesmo tempo, com os movimentos, nós começávamos a ganhar simplicidade, deixando a complexidade, pois a complexidade, aparentemente, e para muitos aí que eu vejo na internet, que parece uma verborragia, escrevem textos imensos e não sei o quê, a complexidade nos leva a um aspecto de
enrijecimento de nossa consciência. Então, fazendo aquelas coisas, fazia com que nós ganhássemos, através daqueles movimentos, ganhássemos simplicidade. Simplicidade que está diretamente ligado a caboclos, né? Sim. Por isso que falou, poxa, mas então na doutrina iântrica, na doutrina do movimento, né, que nós fazíamos, está relacionado a caboclo. Para caboclo não tem coisa parada, não é verdade? Alguém Sim. viu o caboclo andar na gira cabisbaixo, entristecido? Não. O caboclo está lá com o peito arfante, vencendo as batalhas, entrando na mata, algum lutando com a sua espada, enfim. É o movimento, é a representação do movimento. Então, a doutrina iântrica velava, né, dessa maneira os ciclos e ritmos daquela mesma natureza que eu citei aqui antes, que todos somos possuidores. Ou uma natureza interna e a natureza externa. Essa, simploriamente, vou dizer assim, iniciamos a doutrina iântrica. É importante falar que o senhor está... É claro que esses são aspectos, né, da iniciação, são aspectos internos. Então, aqui o que o senhor está compartilhando conosco, por óbvio, é aquilo que eu posso dizer. Aquilo que o senhor pode tornar público. Né? Sim. É só para que as pessoas possam ter uma noção do que vem a ser próprio dessas doutrinas, ou seja, o que o caboclo das sete espadas, por meio do mediunismo do mestre Arapiaga, efetivamente implementou no corpo mediúnico daquele templo, quais foram as novas posturas, práticas, vivências, dentro desse tríplice aspecto uno, que foram efetivamente implementadas para preparar as pessoas para que essa doutrina do tríplice caminho pudesse efetivamente ser revelada pela espiritualidade superior. Perfeitamente. Perfeitamente. Aí chegamos na terceira doutrina. Doutrina essa que é tão propalada, quando fala tântrica, né? Tantrismo, né? Os ocultistas, os que gostam de estudar essas coisas, quando fala em Tantra, dá uma sensação. No ocidente das três doutrinas, né, acho que nós podemos dizer que a doutrina do Tantra é a mais falada, mas é sempre bom esclarecer que... É a mais falada e a menos conhecida. É a menos conhecida, né? Então é a mais corrompida, né? Vilipendiada, porque tantrismo não tem nada a ver com desequilíbrio sexual, né? Com que se, infelizmente, deturpações que se vêm aqui a colar, né? Pessoas mal intencionadas que se deturpam os aspectos de algo que é sagrado, né? Mas, perdão. A questão do Tantra em si, quando falava em tantrismo, e eu vou explicar por que a doutrina tântrica, né? O Tantra existia no Oriente e foi trazida por um inglês de nome Avalon, se não me engano. As primeiras traduções, né? Primeiras traduções. Os textos orientais que tratavam dessa questão. Tratava dessa questão. O Tantra, palavra que tinha uma representação variada,
porque se você podia traduzir pela coroa da palavra, ele tinha um significado, mas vou pôr um simplificado mais simples. Significava urdidura. Urdidura é o nó que o tecelão dá quando ele está fazendo a tecelagem. Quando ele dá um nó naquela trama, ele chama de urdidura. E por quê? Chamaram o Tantra de urdidura. Porque na teia da vida, se você mexer em um daqueles nozinhos, ele mexe em todo o contexto. Sim. Aí vieram aqueles pensadores, e depois, com o tempo, falando sobre essa questão de se você mexe aqui na teia, não sei o quê, ou seja, todo aquele tititi que o pessoal gosta de fazer, mas ele já falava há muito tempo, né? E se eles já falavam há muito tempo nessas coisas, eles já tinham conhecimento que aquele processo era um processo sagrado. O Tantra passou a ter existência especificamente porque, devido para eles, eu vou ter que explicar dessa maneira para a coisa não ficar voando. Existiram várias eras para o indiano no mundo. Existiram a Era de Ouro, como existiu e existe a Era do Ferro, do Chumbo. Nós estamos vivendo uma era que é a era mais baixa, que eles chamam de Era de Kali. Kali é uma deusa, a deusa da morte para eles. A deusa do caos. Já visto o que nós estamos vendo, né? No mundo, esse caos, né? Sim. E o Tantra surgiu como uma forma de fazer com que as pessoas alcançassem, através dos seus ritos secretos, uma amplificação da consciência mais rápido, para que não ficasse debaixo desta era, porque o planeta está mudando. Se o planeta está mudando, precisamos correr, minha gente. Então, só que o que aconteceu? Dentro dessas coisas do tantrismo, existiam rituais que, ora, que eles chamam de rituais, tinha os rituais, o Tantra do caminho negro, do cinza, do branco. E alguns mestres se especializaram em determinadas coisas. Do negro utilizava-se do sexo, do relacionamento sexual para atingir determinados efeitos ou determinadas transformações. Mas isso levou grande parte daqueles que faziam isso a uma derrocada espiritual. Não foi aplicada devidamente, isso levou a uma derrocada. Quando o caboclo Sete Espadas, depois de passar pela doutrina mântrica, da doutrina yântrica, e falou da doutrina tântrica, desculpe, é porque eu estava ouvindo aqui o som e estava me atrapalhando. Não, mas aqui não está saindo, não. Está saindo só perfeito, né? Só a voz do senhor mesmo. Quando ele falou da doutrina tântrica, ele falou no Tantra da luz crescente, onde existiriam rituais
utilizando-se os mantras, utilizando-se as posições especificamente, e através desses mesmos rituais, a pessoa alcançaria determinados insights, que a gente chama insights, né? Ele sairia do comum, ele sairia como se tivesse com a cabeça abaixada dentro d'água, ele tiraria a cabeça para fora, vamos falar assim, e teria a condição de vislumbrar determinadas coisas do mundo espiritual que está anos-luz de distância para muitos. Então, quando ele falava sobre a doutrina tântrica, ou a doutrina da luz crescente, ele buscava, através dessa doutrina da luz crescente, que a pessoa deixasse toda e qualquer luxúria, sublimasse aquilo, e que um dia o pessoal falou assim, qual que é o atributo de Yorimá, né, que está relacionado à doutrina tântrica. O atributo, se estiver ativado positivamente, gera castidade. Se ele estiver de uma forma passiva, gera luxúria. A pessoa fica presa nos instintos. Só que o Tantra, esse Tantra da luz crescente, fazia com que a pessoa, ao fazer esses rituais que eu estou falando, e não eram rituais especificamente, falar assim, então tinha Tantra, esses rituais de sexo. Não. Sexo é uma troca. Não é verdade? Sim. Relacionamento sexual, estou falando agora para os adultos e não mais para as crianças. Relacionamento sexual começa na mente, começa aqui no coração e finaliza na parte da concretização. Para os espertos, saberão o que eu estou falando. Então, se eu, pelo som, pela minha mente, estou projetando determinadas coisas, eu estou fazendo um entrelaçamento com a minha companheira, a minha consorte, enfim, cada um com o seu par, vamos dizer assim. Mas não adentrava esse campo. Por quê? Porque essas coisas levavam à luxúria, levavam a aspectos que remetiam a pessoa à ignorância, à morte de si mesmo. Então, foi feito isso através de determinados rituais que eu já expliquei, ligados a essas duas anteriores, que faziam a pessoa despertar, iluminar-se. Vinha uma luz que percorria os seus plexos e ia iluminar a pessoa. O budismo, através também falava de um não estou aqui querendo demonstrar conhecimento, mas só para fazer uma exemplificação. O budismo tinha um aspecto de tríplice caminho, vamos dizer assim, que era, o Buda dividiu a sua doutrina em 3 partes. Está me ouvindo, Guilherme? Sim, senhor. Perfeitamente. Que ele chamava a doutrina dos 3 cestos, ou o Tripitaka, no indiano. Tripitaka, doutrina do 3 cestos. Por que 3 cestos? Porque eles não escreviam, não tinha livros. Então, o que eles faziam?
eles pegavam o que o Buda recitava, Siddhartha recitava, escreviam em folhas de bananeira, passava mel e passava cinza, para que ficasse marcado aquilo que eles tinham escrito. Enrolava a folha de bananeira e colocava em cestos, porque assim eles carregavam, como se fossem livros. Não é? Essa doutrina do Tríplice Caminho envolvia, para eles, essa doutrina do Tripitaka, falava em... Está me ouvindo, Guilherme? Estou sim. A doutrina do Tripitaka que você refere é o Budi, o Dharma e o Sangha. Do Sangha, né? Isso. Sim. Sangha estava relacionado às coisas da coletividade. O Dharma estava relacionado às coisas da teoria. E o Budi estava relacionado às coisas da elevação, da iluminação e da ética. Sim. Tão qual a doutrina do Tríplice Caminho. Então, quando algumas pessoas falam, olha, o Pai Mata trouxe as mesmas coisas, tudo é uma decorrência. O Pai Mata, em nenhum livro você vai ver falar que tinha a doutrina do Tríplice Caminho, você não vai ouvir ele falar da doutrina mântrica, yântrica ou tântrica. Mas é uma decorrência todo esse processo. Isso é interessante também que isso esclareça, né? Porque o mestre Apakani, ao trazer esses ensinamentos e criar o que nós chamamos de escola esotérica da Umbanda, né? A Umbanda esotérica, ele falou sobre o triângulo místico das formas de apresentação das entidades que militam o que nós chamamos de sagrada corrente astral de Umbanda. Ele falou que as entidades se apresentam, ora como crianças, caboclos e pretos velhos, né, ou pais velhos. Agora, ele apresentou esse aspecto, mas em momento algum, em suas 9 obras, ele fala na doutrina mântrica, tântrica e yântrica. Esses termos não estão presentes e ele não adentra nesses aspectos. Né? Quem vai adentrar nesses aspectos é muito posteriormente o mestre Arapiaga, especificamente 10 anos após o advento, né, do Caboclo Sete Espadas, né? O Caboclo Sete Espadas se apresenta em 86, e aí tem aqueles rituais que ele começa a passar para poder preparar todo o corpo mediúnico da casa, né, para a 6ª obra do mestre Arapiaga, que foi Fundamentos Herméticos de Umbanda, né, na qual esses aspectos da doutrina do Tríplice Caminho Uno, do Tantra, do Mantra do Yantra, são expostos em uma obra literária pela primeira vez, né, em que isso é aberto ao público, né, deixa o interior do templo e aí é apresentada essa doutrina, fazendo sim um paralelo ao triângulo místico das formas de apresentação das entidades da Umbanda. Perfeitamente. Por isso que ele compara o mestre Arapiaga, utilizando-se da criança, ele pôs lá como mestre do início, relacionado ao verbo, caboclo, ao meio, e é o meio mesmo, porque caboclo é a pessoa na fase adulta, né? E preto velho, através da sua sabedoria, ele põe a questão da doutrina tântrica, porque a sabedoria humilde leva à iluminação. Sim. A sabedoria humilde leva... Talvez sabedoria humilde, talvez seja errado falar, porque sabedoria, quem tem sabedoria é humilde naturalmente, né? Agora, quem é humilde tem mais chance de alcançar a sabedoria, vamos por assim. O mestre colocou como preto velho, porque ele é a representação da sabedoria. Ele é a representação
da luz. Por quê? Da iluminação, porque depois a própria figura de um preto velho mostra, depois de da grande experiência, da grande vivência, ele alcançou a sabedoria, alcançou a iluminação. E ele põe a questão doutrina tântrica também para as coisas de preto velho, porque, como eu falei, o Tantra, em um determinado instante, surgiu para resgatar mais rapidamente os seres espirituais, encarnados e desencarnados. É uma forma, né, de você, através dessa doutrina, fazer com que as pessoas saiam do lugar comum, saiam dessa vida de condicionamentos, alcance melhorias, lucidez na mente, alcance percepção, uma percepção maior, não é verdade? E ao alcançar isso, consigam sair dessa roda que os indianos ou os budistas chamavam a roda de Sansara, a roda das ilusões, a roda das ilusões, a roda de Maia, né? Para eles significa ilusão. Estou falando já há 1h30, Guilherme. Hoje você não me poupou. Me desculpe, meus amigos. Me desculpe, meus amigos, mas esse aqui já é o segundo copo de água que eu estou tomando. Não, mas é importante manter hidratado essas cordas vocais, que, né, quem é professor sabe disso, né? Ficar falando sem parar. Eu quero deixar claro que essa visão, obviamente, foi aquilo que aprendi, foi aquilo que eu consegui penetrar, aquilo que eu consegui entender. Eu não estou aqui, deixar claro às pessoas que eu não estou aqui, eu estou falando, quando eu falo por exemplo, do mestre Yapakani, eu estou falando do mestre Yapakani, não pelo mestre Yapakani, obviamente. Porque eu não tenho papel timbrado para falar pelo mestre Yapakani, obviamente. Da mesma forma com o mestre Arapiaga. Eu falo do meu mestre Arapiaga, não pelo mestre Arapiaga. Eu falo daquilo que eu vivi com ele e aquilo que ele deixou para mim, eu procuro deixar para meus filhos, como uma corrente, como um elemento de perpetuação dele, das coisas dele, e tenho certeza que outros assim o fazem. O pessoal lá de Itanhaém assim o faz, obviamente. Eu faço aqui o meu trabalho nesse sentido, para que ele exista nessas pessoas como existe em mim. Como o mestre dele existiu nele, e ele fez o mestre dele existir em mim também. Isso é tradição. Isso é qual interesse eu teria se não esse? Nenhum. Eu já tenho 61 anos. Falar, mas eu quero poder, eu quero isso. Para. No mundo espiritual, poder, quem fala sobre o mundo espiritual com verdade, não tem isso. Poder tem as entidades. Eu procuro relembrar uma coisa que o meu mestre falava.
numa consulta, se falo certo, foi a entidade que falou. Se falo errado, fui eu que falei. Eles, sim, têm poder. Eles, sim, têm condições de transformar as pessoas profundamente. A doutrina que o seu Sete Espada trouxe através do meu mestre, bem adequada, bem, bem trabalhada com cada discípulo, faz com que ele se transforme. Qual foi o médico? Quem trouxe isso? Seu Sete Espada. Através de quem? Do mestre Arapiaga. Vai se perpetuar através de mim. Como através de outros que também deve fazer. E respeito todos eles. E deixar claro também, Guilherme, que é bom sempre aproveitar esses momentos para mostrar que nós não temos confronto. Nós temos um trabalho a fazer. Respeito a todos. Respeito a todos. Sim. Espero que me respeitem. Tem mais perguntas, Guilherme? Não, mestre. Nós já passamos de 1h30 já de live. Né? Eu queria agradecer demais ao senhor pela participação nessa nossa segunda live. Né? Nossa primeira tivemos a oportunidade de saber um pouco sobre a vivência que o senhor teve, né? Os contatos que o senhor teve com o mestre Apacani, seja no Santuário de Itacoruçá, seja nas vezes em que ele esteve aqui em São Paulo. Depois tivemos a oportunidade, hoje, né, estamos tendo a oportunidade de conhecer com um pouco mais de detalhes como se deu o contato do senhor com o mestre Arapiaga, com a ordem iniciática. O senhor tentou fazer um resumo, eu sei que é muito difícil, 4 décadas de vivência, né, na Umbanda, então é difícil, né? Mas o senhor destacou alguns momentos que o senhor entendeu serem momentos importantes, determinantes, né, divisores de água, realmente, nessa sua caminhada longa, nessas 4 décadas, e o senhor trouxe com detalhes como é que se deu o surgimento desses aspectos que nós chamamos de Umbanda iniciática, né, esclarecendo para nós mais ainda o que vem a ser essa chamada doutrina do Tríplice Caminho Uno, né? Queria já aproveitar a oportunidade para poder convidar o senhor, né, e todos aqueles que nos honram assistindo a nossa live para o nosso próximo encontro, domingo que vem, né, se os orixás assim nos permitirem, para que nós possamos dar continuidade a essa conversa e que nós possamos falar como surgiu, então, o templo que o senhor hoje dirige, a ordem iniciática do Tríplice Caminho. Como é que se deu o surgimento, a criação, a fundação, né, em que contexto que isso ocorreu, né, e o que motiva a ordem iniciática, qual o seu propósito, qual a sua finalidade, quais as suas atividades, enfim. Mas isso aí eu acho que é para uma próxima live, porque já se vai em 1h33 já, certo? Mestre, peço sempre a sua bênção, a sua proteção. Muito obrigado. Eu quero pedir a bênção, primeiramente, a oportunidade do Astral, né, que nos deu essa oportunidade, do Caboclo Sete Ondas, do Pai Moçambique, da Jureminha, do Sete Poeira. Eu pedi a bênção do Caboclo Sete Espadas, que aqui tanto falei. A bênção do Caboclo Urubatão, que é o caboclo do meu mestre Arapiaga. Que possa o Caboclo Urubatão, na sua imensa luz, estar lá dando a meu mestre a iluminação de sempre, tornando ele sempre mais forte, e que ele possa estar lá do Orum, estar olhando para todos nós, e mande bênçãos a todos os seus filhos, a todos os seus netos, enfim, a todos que com certeza
tenha a oportunidade de fazer com que os seus ensinamentos proliferem, frutifiquem, amplifiquem consciências, abençoe a todos. Muito obrigado pela paciência de você, o Cananti, e de todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado. Que assim seja, mestre. Sua bênção. Aranão a todos e até a próxima live.